Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma história incrível que atravessa séculos e ainda fala diretamente ao nosso coração. A história de Jonas e o grande peixe. Já ouviu falar? É uma narrativa cheia de aventura, desobediência, um peixe gigante e, acima de tudo, uma lição poderosa sobre o que acontece quando tentamos fugir de Deus. Então pegue seu café, se ajeite na cadeira e vem comigo nessa jornada. Se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Vamos começar do início. Jonas era um profeta em Israel, chamado por Deus para uma missão especial. A história está no livro de Jonas, no Antigo Testamento da Bíblia, e é uma das mais conhecidas. Deus disse a Jonas: levante-se, vá à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade deles chegou até mim. Nínive era uma cidade grande, mas também conhecida por sua violência e pecado. Era como se Deus estivesse enviando Jonas para o lugar mais perigoso e improvável do mundo na época. Imagina você receber um chamado para ir a um lugar que te dá medo, onde você não quer nem pisar. O que você faria? Bom, Jonas decidiu fugir. Isso mesmo, Jonas não quis saber de obedecer. Em vez de ir para Nínive, ele foi na direção oposta. Ele embarcou em um navio rumo a Tarsis, tentando escapar de Deus. Sério, Jonas achou que poderia fugir do Criador do Universo. Parece até engraçado, né? Mas se a gente parar para pensar, quantas vezes nós também tentamos fugir de responsabilidades ou chamados que Deus coloca em nossas vidas? Talvez não seja um chamado para pregar em uma cidade, mas pode ser perdoar alguém, mudar um hábito ou até tomar uma decisão difícil. Enquanto Jonas está no navio, Deus envia uma tempestade violenta. Os marinheiros ficam desesperados, jogando carga ao mar, orando aos seus deuses. E Jonas, ele está dormindo no porão do navio. Isso mostra o quanto ele estava tentando ignorar a realidade. Mas Deus não desiste tão fácil. Os marinheiros descobrem que a tempestade é por causa de Jonas, e depois de muita conversa ele admite: eu sou o culpado, jogue-me ao mar e a tempestade vai parar. Imagina a coragem ou o desespero de dizer isso. Então os marinheiros jogam Jonas no mar e a tempestade para imediatamente. Mas a história não acaba aí. Deus envia um grande peixe, muitas vezes traduzido como uma baleia, para engolir Jonas. Isso mesmo, engolir. Ele passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Dá para imaginar o cheiro, a escuridão, o medo. Mas é ali, no fundo do poço, ou melhor, no fundo do peixe, que Jonas começa a refletir. Ele ora a Deus, e essa oração, que está no capítulo 2 de Jonas, é uma das mais bonitas da Bíblia. Ele reconhece que está em apuros, mas também que Deus é misericordioso. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Esse momento é crucial. Jonas percebe que fugir de Deus só o levou ao caos, e ele se volta para Deus em arrependimento. Quantas vezes a gente precisa chegar ao fundo do poço para reconhecer que precisamos de Deus? A história de Jonas nos lembra que, mesmo nos piores momentos, Deus está ouvindo. Deus, em sua infinita graça, faz o peixe vomitar Jonas em terra firme. Imagina a cena: Jonas todo molhado, provavelmente fedendo a peixe, mas vivo. E Deus não desiste dele. Ele dá a Jonas uma segunda chance, dizendo: vá para Nínive e pregue a mensagem que eu te dei. Desta vez, Jonas obedece. Ele vai até Nínive e proclama: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Surpresa! O povo de Nínive acredita na mensagem. Do rei aos cidadãos, todos se arrependem, jejuam, vestem sacos e oram a Deus pedindo misericórdia. E sabe o que acontece? Deus, em sua compaixão, decide não destruir a cidade. Essa é uma das partes mais incríveis da história. A graça de Deus não é só para Jonas, mas também para um povo que parecia tão distante dele.
Isso nos mostra que Deus está sempre pronto para perdoar quando há arrependimento genuíno. Você acha que a história acaba aqui? Não. Jonas, surpreendentemente, fica bravo com Deus por perdoar Nínive. Ele queria que a cidade fosse destruída. Ele até reclama: eu sabia que o Senhor é misericordioso e que ia perdoar essa gente. Dá para acreditar? Jonas ainda não entende completamente o coração de Deus, que é amoroso e quer salvar a todos. No final, Deus usa uma planta e um verme para ensinar uma lição a Jonas. Ele faz uma planta crescer para dar sombra a Jonas, mas depois envia um verme para destruí-la. Jonas fica irritado com a perda da planta e Deus pergunta: você se preocupa tanto com uma planta, mas não se importa com as milhares de pessoas de Nínive? Essa é a grande lição. Deus se importa com todos, até com aqueles que achamos que não merecem. A história de Jonas não é só sobre um peixe gigante. É sobre como Deus nos chama, nos corrige e nos dá segundas chances. É sobre como Ele ama até aqueles que parecem tão distantes. Então hoje eu te pergunto, tem algo que Deus está te chamando para fazer, mas você está fugindo? Talvez seja a hora de parar, orar e obedecer. E se você já esteve na barriga do peixe, saiba que Deus é especialista em segundas chances. O que achou dessa história? Conta aqui nos comentários. Já passou por um momento em que tentou fugir de algo que Deus te chamou para fazer? E se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.